Sejam bem-vindos a mais uma edição do Blindcast. Hoje nós vamos comentar o 10º episódio da 40ª temporada de Survivor Winners at War, que recebeu o título de The Full Circle. Eu sou o Felipe Bonomi e aqui comigo, Danilo Nunes. Seja bem-vindo. Olá, gente. Acho que é o terceiro episódio seguido que eu tô fazendo, então eu espero que vocês já não estejam enjoados de ouvir minhas opiniões. E é isso, animado pra comentar sobre esse outro que eu não lembro nem quem foi que saiu. Faz tanto tempo, né, que a gente já aconteceu essa temporada, estamos aqui 5 anos no futuro. Esse foi um episódio um pouquinho mais calmo, Danilo. Foi um episódio, na verdade, que teve a visita da família, foi um episódio bem emocionante, bem emocional, na verdade. Né? Ah, sim. Foi um episódio que tava ali só pra fazer encher linguiça, né, como dizem por aqui. Até porque o eliminado, agora que eu vi e lembrei, já tinha sido eliminado. Sim. Então foi só um momentinho doce com as famílias. Sim, eu senti que nesse episódio específico, os editores e a própria produção falaram assim, olha, vamos desacelerar, vamos colocar o pé no freio um pouco das temáticas, de todas as narrativas que a gente estava construindo, e vamos fazer algo mais família, mais de boa, mais relax, né? Teve eliminação, teve sim prova de imunidade, teve os dramas, mas a maior parte do episódio, quase meia hora do episódio, se a gente for pegar que o episódio dura 1 hora na televisão americana e tem os intervalos no meio, foi meia hora basicamente só deles vendo a família no ar, né? E eu mesmo, quando eu fui assistir esse episódio, eu ia atrasado na transmissão, eu tava minuto 15, eu falei, nossa, já devo ter perdido um monte de coisa. Eu fui ver, eles ainda estavam na família, estavam todo mundo recebendo, não tinha nem ido metade das pessoas ainda recebido seus familiares, e foi bem calmo, como eu tava falando. Sim, né? E por mais que eu entenda essa necessidade deles explorarem esse momento que todos eles estão com a família, é a primeira vez que vem mais de um Loved One, né? Tem os filhos dos Winners, até o pessoal da Edge of Extinction recebeu visita, e foi algo bem interessante. O fato de ter sido só um episódio de 1 hora, eu acho que acabou prejudicando a estratégia do jogo, né? Tiveram as provas e outras coisas, e acabou que ficou tudo muito corrido no final, sem a gente entender 100% o que aconteceu, né? Uma grande crítica que eu lembro que teve para esse episódio foi que até os votos ficaram um pouco sem explicação, né? Muita gente criou teorias que a produção cortou, até mesmo o Revolt e coisas do tipo. Então, eu acho que talvez fosse o caso desse episódio ser estendido um pouco, ou deixar essas visitas, sei lá, nas cenas secretas, ou no YouTube do canal, fazer isso algo extra, e não algo parte do episódio. Sim, eu acho que assim, se a gente for parar pra pensar na questão da edição, da narrativa da temporada em si, realmente não acrescentou muito. Mas eu entendi, assim, eu entendi o que a CBS fez, não desgostei, mas também não é algo que, assim, vai gerar muita coisa até pra gente comentar no Blindcast, porque não tem nem mais o que a gente falar, né, aqui. Sim, e aí é como a gente tava comentando na época que saiu o episódio, né, que Australian Survival tem um tempo maior e às vezes a gente tem a impressão que eles não sabem aproveitar. E eu acho que se a edição de Survival, até por ter já 40 temporadas de experiência nas costas, tivesse um tempo maior, eles iam produzir muito mais do que a gente vê hoje em dia. Então, eu acho que seria o caso, agora em tempos de quarentena até, né? Se bem que eu não sei se vão ter mais temporadas de Survival por agora, né? Mas enfim, acho que seria o caso deles estenderem um pouco o tempo, né? Eu até já defendi uma ideia, acho que aqui no Blindcast mesmo, ou em algum grupo comentando por aí, que eu acho que nós vivemos um momento muito oportuno com a ascensão das redes sociais, dos sites de streaming, inclusive, embora a CBS tenha o seu próprio canal de streaming, CBS All Access, de você ter um programa à parte de Survivor em paralelo com a temporada. Você tem um episódio mais conciso, mais focado na estratégia, no que acontece mesmo e no que importa, e ter às vezes um mini programa, tipo um Survivor extra, tipo um episódio extra que junte todas essas cenas, e não simplesmente cenas avulsas igual eles gostam de colocar no YouTube ou no CBS ou Access, mas realmente fazer um episódio
a parte que vai em paralelo junto com o episódio que a gente está acostumado a ver na televisão, né? Na minha opinião, eles estão perdendo uma oportunidade muito grande de fazer um produto a mais que muitas pessoas, claro que vai ser um nicho muito específico, né? Fãs de Survivor que vão assistir, mas que com certeza assistiriam, né? Porque apesar de ser pequeno, existe e consome também. Aham. E eu acho que eles já tentaram em algumas ocasiões fazerem essas entrevistas, né? A gente vê principalmente nessa temporada, o que tá acontecendo é que os eliminados eles dão uma pequena entrevista de 2 minutos, até porque como tem a Jeff Extinction, a gente não tá tendo cobertura da imprensa e nem nada desse tipo. Uma coisa que eu acho também que prejudica bastante desse formato da Edge. Porque era uma oportunidade de a gente ter informações específicas do que aconteceu, até trazer aqui no Blindcast, e isso não tá acontecendo. Então, já que eles fazem essas coisas, poderia ter algum programa mesmo, depois do show, ou coisa do tipo. Talvez fosse até uma oportunidade de vender melhor os serviços de stream deles, né, da CBS no caso. Sim, com certeza. Agora que você me falou, até lembrei que durante um tempo, algumas temporadas, nós tivemos tipo um talk show. A própria Parvari chegou a apresentar por um tempo. É um programa que ia ao ar, não sei se num canal americano, num canal canadense ou americano, ou apenas pela internet, eu não lembro. Mas que ela entrevistava e falava sobre o episódio. O próprio, saindo assim do Survivor, mas tipo The Walking Dead durante um tempo também teve um programa. Stranger Things também teve um programa que o pessoal comentava cada episódio, e ia ao ar pelas emissoras, né? Que poderia ser não necessariamente aproveitado, mas às vezes desenvolvido e pegadas essas ideias amadurecidas e fazer, porque fazer algo diferente, aproveitar todo esse conteúdo que é gerado, porque eles estão gerando conteúdo ali 24 horas por dia praticamente de conteúdo. Claro que tem 16 horas deve ser coisa boring, mas deve ter muita coisa legal que a gente não assiste. Sim, a gente às vezes tem que lembrar aqui no podcast que eles ficam 24 horas lá, né? E como muitos winners já falaram, e até jogadores que não venceram em podcasts, geralmente é muito tedioso jogar Survival, e até tem comparações de que o jogo é como se fosse uma bomba, né, que vai aos poucos, gradativamente queimando o pavio até estourar de vez. Então é isso, como você falou, vão ter momentos tediosos, mas eu acho que dá sim pra pelo menos, sei lá, ter 30 minutos a mais ou 45. Ou então pegar esses momentos, como a gente falou, da família, você faz uma parte, né, você faz um programa específico de cada episódio com uma temática diferente, né? Você deixa às vezes o Survivor na televisão só para estratégia, e daí quando você tiver amenidades, aquela cena que eles adoravam da pessoa caçando não sei o que lá, caçando peixe, caçando animais no meio do mato, galinha, cabra, igual já teve aí, e faz um programa com uma temática, com um formato diferente, né? Essa temporada mesmo a gente teve muitas cenas que não foram ao ar, que quem acompanha o canal da CBS no YouTube, quem acompanha a CBS All Access vê cenas, por exemplo, a gente fala, mas não é mais tão perigoso. De fato, não é mais tão perigoso o acampamento igual era. Mas e nem é pra ser, né, gente? Pelo amor de Deus. Eles não querem colocar ninguém em perigo, mas, por exemplo, teve uma cena extra de um episódio passado que era o Ben justamente pegando o filhote de uma cobra, sabe? Tipo, algo tipo nada a ver, que a gente nunca vai ver na televisão, mas que às vezes você pode, que teve uma narrativa envolvida naquilo, e que às vezes você poderia construir junto com outras cenas, às vezes da mesma temática, ou temáticas parecidas, né, tipo a vida em Survivor, assim, tem temáticas que poderiam ser feitas, mas que a gente não vê e que talvez, eu não tô falando que ver o Ben pegar cobra seria interessante, mas são coisas que estão aí para demonstrar. Não seria interessante de ver no episódio que a gente tem, mas eu acho que para alguém que acompanha as cenas secretas, que seria um fã já muito mais engajado, eu acho que esse tipo de cena é legal. Talvez não seja porque muita gente odeia o Ben, mas dá um contextualizado no que é jogar Survival. Eu acho que é super válido, até mesmo esse tipo de cena está lá, né? Se a gente viu nos próprios episódios o Tony pegando um tubarão e muita gente elogiou, por que não ter o Ben pegando uma cobra na cena secreta, né? Dependendo da cobra vai ter gente até que vai gostar.
Mas falando das curiosidades do episódio, principalmente dessa parte da família, pra gente fechar esse bloco aqui do Blindcast, essa foi a primeira vez, como o Danilo pontuou, né, que nós tivemos mais de um familiar aparecendo, né, nessa reunião familiar aí. A produção chegou a construir um challenge para enganar os participantes, um challenge chamado Will It Go Around, que já foi executado algumas vezes em Survivor, mas como a gente viu no episódio, não aconteceu. Todo mundo recebeu a família e, como o Danilo também lembrou, até mesmo as pessoas da Ed receberam as suas famílias. Algo foi bem emocionante, bem legal de acompanhar. E com uma curiosidade, um adendo, né, na Wikia fala que tiveram 4 participantes que retornaram ali para a visita familiar, né, que foi o John Fincher, a Nadia Anderson, Rachel Folger e Val Collins. Mas a gente tem que lembrar também que na verdade foi 5, o pessoal tá falando que foi 4, mas foi 5, porque a Amber jogou All-Star e foi lá visitar o Rob, embora a gente não tenha visto muita explicação sobre a participação da Amber nessa temporada. Ai, que péssimo. Desculpa, eu não pude perder a piada, porque... Até porque a Amber pisa no Robert, né? A gente os fatos, são os fatos. Pois é, eu gostei muito das ponderações que vocês fizeram nos blindcasts anteriores. Eu tava aqui editando, eu gostei que vocês colocaram essa questão da Amber dar seu Fire Token pro Rod, sendo que, na verdade, se fosse parar pra pensar com calma, talvez a Amber tivesse muito mais chance de se dar bem voltando ao jogo do que o Rod. Então, assim... de certa forma eu falei com uma pitada ácida, mas foi uma pitada ácida de brincadeira, mas foi uma crítica realmente a não só a edição que a Amber recebeu. Eu sou uma pessoa que desde o começo da temporada tem falado que gosta da Amber, né? Uhum. Mas não ver ela aparecendo, ganhando tempo de tela, beleza, ela foi eliminada, tá na Edge, mas ainda assim poderia ser melhor. Ela não precisaria ficar tão na sombra do Rob. Ela tem uma personalidade. E tem fãs que não são necessariamente fãs do Rob que poderiam gostar de ver mais a participação dela. Sim, eu acho que pra quem acompanhou a Amazing Race, na época que eles eram mais famosos também, né? A Amber realmente é uma pessoa interessante de se acompanhar. Até a Austrália e não tanto a Stars, porque na época a produção era mais machista do que é hoje em dia. Dá pra ver que, sei lá, ela tinha tudo pra ser uma grande favorita do público. Se bem explorada. Porém, não foi isso que aconteceu, mas falando da Edge of Extinction, que era o nosso tema, eu acho que foi bem legal ver a visita da família lá. Tiveram cenas muito legais, tipo da Parva, tive esse lado mais mãe dela, que o bebê também desapareceu depois pra ela dar uns beijos no rapaz lá, que eu esqueci o nome, mas que também já jogou Survival. A Nathalie e a Nadia também, perfeitas. Faltou ali um confesso da Nadia comentando que a outra foi FB. Achei que poderia ter tido isso. Ia ser bem interessante. E também teve, claro, as filhas do Rob que vão jogar Survival se esse show tiver no ar quando elas tiverem maior idade, né? Então, achei que foi overall bem divertido. E o Ethan, né, se declarando lá pra mulher dele... Achei meio do nada também. Foi como a gente estava comentando anteriormente. O apelo desse episódio, a temática desse episódio, pelo menos da primeira meia hora, foi vamos ser emocionantes, vamos ser familiares, vamos ser o que a família americana gostaria de ver na questão de relacionamentos, por assim dizer, né? Vamos ser eticamente corretos com a família e vamos mostrar as famílias aqui. Uhum. Eu acho que na verdade eles quiseram aproveitar ao máximo o gasto que eles tiveram, né, trazendo esse povo. Não deve ter sido barato pagar passagem pra todo mundo. Porque eles tiveram até que agradecer a Fiji, né, no meio do programa, então realmente deve ter sido o dinheiro que eles não estavam tendo. Devem ter fretado um avião ali pela quantidade de pessoas só pra trazer os familiares. Uhum. Imagina esse monte de crianças no avião, meu Deus. E deve ser uma viagem bem longa, né, também. Enfim, né, totalmente off-tópico isso. Então vamos voltar pro tópico e vamos falar da prova de imunidade, que foi a prova chamada A Bit Tipsy, que esteve pela 9ª vez em Survivor. Ela já esteve em Blood vs. Water, Sun Wonder Suka, Wrong, Game Changers, Heroes vs. Hustlers vs. alguma coisa, Ghost Island, Dave vs. Goliath e Edge of Extinction. É uma prova que, apesar de não ser lá dos primórdios, já tem uma história, já tem aparecido
principalmente nessa era de Fiji, com uma certa frequência. Você gostaria de comentar alguma coisa dessa prova, Danilo? Não tenho nada para comentar de provas. Para mim, sempre as provas são um momentinho legal, mas é aquela coisa, né? Menos que aconteça algo bem dinâmico, tipo, alguém deu a imunidade, ou enfim, a recompensa. Não tem muito o que comentar, né? O que nós acabamos colocando até como item aqui da nossa pauta de destaque foi o fato de que em 3 temporadas essa foi a primeira vez que o Tony ganhou uma prova de imunidade individual, né? A segunda ele nem chegou lá, né, pra ter chance de ganhar, mas é bem chocante que o Tony tenha ganhado essa imunidade, porque eu não via ele como alguém forte nas provas, né? Mas sorte, né, também, às vezes até como a Sugar não, a Courtney ganhou em China, né? E eu não quero desmerecer dizendo que foi só sorte, mas assim, não precisa ser, sei lá, o Usain Bolt pra ganhar uma prova em survival. Sim, com certeza. E tem muitas provas diferentes, né? Algumas são mais de resistência, outras de inteligência, outras de puzzle, outras às vezes de ritmo, né? De você ter um ritmo e às vezes conseguir se preservar para uma etapa final, né? Que é para você conseguir fazer um puzzle, conseguir fazer alguma coisa com mais calma. Então, são muitas provas diferentes, embora muitas vezes a gente acaba vendo umas temáticas, uns formatos muito parecidos muitas vezes, né? Mas tem muitas pessoas que podem ganhar, né? Até o Christian, o nerd de David vs Goliath, ganhou uma prova também, ninguém esperava que ele fosse ganhar, então quem pode ganhar a prova é uma gama muito grande de pessoas, né? Qualquer um pode ganhar desde que tenha o que seja necessário, e o que é necessário depende de cada prova. Uhum. Isso aí. E daí a gente tem justamente a vida no acampamento, né? Depois dessa prova a gente começa a ver justamente como que se dá as dinâmicas, né? E principalmente o fato como o Tony reagiu, né, ao ter um colar no seu pescoço, porque isso é algo que a gente às vezes esquece, mas você ter uma segurança, né, você ter uma imunidade te permite às vezes ser diferente do que você está sendo, porque se você não tem imunidade, se você não tem um ídolo, você muitas vezes vai estar andando ali pisando em ovos, andando com muito mais cuidado. E o que a gente vê aqui é justamente a Sarah tentando conversar com o Tony, tentando jogar um alvo na Kim, e o Tony um pouco soberba, né, por ter conseguido a imunidade, tanto que a Sarah dá no confessionário uma lapada no Tony falando que ele não tá ouvindo ela, né, que ela tá tentando falar uma estratégia, tentando bolar um plano com ele, mas o Tony não tá ouvindo. Uhum. E eu acho que é muito do que eu comentei, acho que não foi no episódio passado, que os dois têm perfis muito diferentes jogando, né, apesar de eles estarem juntos. E talvez se eles não tivessem essa amizade de antes mesmo de começarem a jogar, não seria possível a gente estar vendo essa dupla funcionando, digamos assim, né? Acho que eles estão muito escorados nessa Pre-Made, e eu tô a ponto de ver a Sarah desistindo de jogar com o Tony e, sei lá, focar mais na Sophie e no bem que tiveram com ela na swap, né, antes de dar mush. Sim, na verdade eu acho que algo que não é só necessariamente relativo a Sarah, mas que poderia ser relativo a qualquer pessoa que estivesse jogando com o Tony. Porque se a gente parar para analisar, não só nessa temporada, mas o perfil dele na primeira vez que jogou, na segunda vez que ele jogou, ele é alguém que em algum momento vai fazer algo que você não espera ou que você não gosta. Ele é alguém que recorrentemente tem esses relatos que acaba tornando ele uma pessoa difícil de se jogar, de se estrategizar, quando não ele cria um plano sozinho, dá um blindside de alguém, alguma coisa assim, né? Então o Tony é alguém que tem sempre, ele tem um alvo por isso, mas é alguém que a gente tem que estar sempre de olho, tem que estar sempre tomando muito cuidado com ele, seja como rival, mas principalmente quando você é aliado, para você não ser surpreendido ou não acabar tomando um rumo diferente do que você esperava por estar jogando junto com ele. Uhum. E é como a própria Sandra fez antes de sair, né? Ela estava preocupada justamente com esse Tony que ela conhece, né? Mas, como você disse, quem quer jogar com ele tem que estar preparado. Exatamente. E o Tony, assim, eu tô criticando aqui, falando alguns aspectos negativos, mas ele é também um personagem, um participante que ele é sempre
é bastante atento, né? E sempre tem opinião. Às vezes ele pode não considerar e não levar em conta o que você está falando, mas ele está sempre prestando atenção. E nessa sequência a gente vê logo em seguida ele comentando que está sentindo algo fishy, né? Algo meio duvidoso em relação ao Jeremy, que faz ele justamente não conseguir confiar no Jeremy e justamente querer eliminar o Jeremy. Você também percebeu esse sentimento ali nas cenas que você observou do Jeremy? Você também acha que... Quer dizer, você acha que fez sentido o Tony ter esse sentimento, essa dúvida em relação ao Jeremy? Não, eu achei que foi um momento muito contraditório dele, na verdade, porque até o momento o Tony estava dentro da narrativa de que precisava manter os grandes alvos e se livrar dessas hienas ou dos jogadores que foram hienas e estão jogando agora mais under the radar. E o Jeremy é justamente a pessoa que mais combina idealmente nesse tipo de estratégia, né? Já que ele também quer manter os escudos, os Mute Shields, que é pelo que ele é conhecido, pela vitória dele em Second Chances. Então, eu acho que o Tony não conseguiu me convencer em relação a isso, né? Eu acho que deve ter tido algum outro motivo por trás, obviamente. Talvez alguém já estivesse colocando o nome de Jeremy na roda e ele quis dar um confesso justificando o fato de estar considerando tirar ele, mas dentro do que ele já me apresentou, eu não entendi realmente esse alvo do Jeremy. Olha, o meu sentimento quando eu assisti esse episódio, quando eu vi essa cena, e não é algo que eu desenvolvi posteriormente por causa de alguma coisa que aconteceu, ou poderia acontecer, ou que vai acontecer. Não estou falando spoilers aqui, estou falando simplesmente o que eu senti no momento que eu assisti. Foi de que a edição estava querendo colocar meio que assim, olha, o Jeremy ele tem uma vantagem que permite ele sair do CT. Então vamos colocar aqui que alguém pelo menos está achando estranha a postura do Jeremy, para depois, posteriormente, a gente ter uma narrativa, ter um arco que possa justificar e que já esteja ali na dúvida do público de que o Jeremy tem algo fishy, que o Jeremy pode fazer alguma coisa, né? Que ele não estava passando em branco. Então, quando eu assisti isso, eu falei, cara, será que eles estão colocando essa cena não para valorizar o Tony necessariamente, mas para valorizar o Jeremy, valorizar que ele é alguém que estava deixando transparecer que ele ia deixar o CT e sair, né, sair do conselho e ir embora sem ser votado, mas também sem votar? Provavelmente foi isso mesmo que você acabou de falar. Eles queriam que a gente ficasse mais engajado na jogada da vantagem, né? E bem, a Sarah começou as primeiras falas dela pensando ali, refletindo sobre a possibilidade de eliminar a Kim, e a gente tem justamente depois dessa cena do Tony refletindo sobre o Jeremy, a Kim preocupada com a quantidade de conversas paralelas que estavam acontecendo nesse episódio, né? Porque, como você mesmo falou, Danilo, foi algo que, como teve meia hora de visita da família, depois a gente teve meia hora para ter prova, conversa pré-CT e CT. Então, a gente, não só as conversas na ilha foram muito rápidas e muitas conversas acontecendo, como também a edição do episódio foi meio confusa, muitas conversas, muita gente falando, um falando o nome do outro. A Kim fala que tem um ídolo pro Jeremy e depois fala pro Tyson, tipo, não dá pra entender se ela falou pro Tyson, mas ela fala na frente dele que tem um ídolo, depois também fala que tem um ídolo pra Denise, na frente do Denise. Então, muitas coisas acontecendo. A própria Sarah também fala que chega a ficar brava em determinado momento, que parece que toda hora estão querendo mudar o voto, né? Então, foram muitas conversas, muitas coisas acontecendo, que às vezes até vai um pouquinho contrário, na verdade não necessariamente contrário, mas acho que na verdade exemplifica mais até o que você estava falando antes, né? Survivor é como uma bomba, né, que vai queimando devagarzinho a pólvora até explodir em algum momento, que acho que foi um pouco isso que aconteceu nesse episódio e também na ilha, né? Tipo, teve a visita da família, todo mundo mais relaxado, mais descontraído, e depois da prova de imunidade todo mundo até às vezes talvez mais motivado a vencer por causa da visita da família. Parece que explodiu todas as relações, explodiu no sentido de acontecer muita coisa ao mesmo tempo. E é algo que comentam bastante, né? Que quando tem a visita da família, os jogadores primeiro param de jogar safe ou seguro, porque um dos objetivos de boa parte das pessoas que estão lá é chegar na visita da família, né? Porque até mesmo
alguns participantes, tipo Devon e tal, de Heroes vs Healers e Hustlers, conheceram o Survival por causa dos pais, por causa da família. Então seria uma forma de realizar esse sonho, né? O Joey também teve essa narrativa na época de Second Chances. E eu acho que participantes, quando chegam nesse momento, eles meio que dizem, não preciso mais jogar com medo ou 100% safe. E aí a gente tem grandes jogadas acontecendo por causa disso. E, como você falou, também eles lembram que eles estão lá não por causa daquela pessoa que ele tá aliada, mas sim pelo objetivo maior, que é vencer e pegar o dinheiro, enfim. Então eu concordo muito com o que você falou. E falando também das vantagens, a gente vê o Jeremy justamente confessando pro Tyson que tem uma vantagem que permite ele fugir do CT sem ser eliminado e consequentemente também sem poder votar. E a gente tem uma cena justamente do Tyson falando, cara, não faz isso, né? Não, aconselha ele a não fugir do CT, porque ele sabe que se o Jeremy fugir do CT é um voto a menos para ele, mas também que é um alvo a menos para os outros mirarem. Uhum. Eu achei que eu não sei se você vai concordar, mas que ele não deveria ter saído, porque eu imagino que aqui usaria o ídolo nele ao invés de usar na Denise, e seria uma forma deles conseguirem o controle dos números, né? Já que aqui também a gente foi apresentado duas alianças muito fortes, né? E sólidas. Tem 5 de um lado e tinha 4 ou 5 do outro, eu não lembro agora. E eu acho que essa era a oportunidade perfeita de eles conseguirem os números, mas acabou que foi tudo por água abaixo, né? A vantagem que ele usou meio que diminuiu o poder da vantagem que a Kim tinha, e aí foi só uma bola de neve. É porque além disso, né, também tem a questão do Volt Steal que a Sarah, inclusive, conta pra Sophie antes do CT, que ela tem essa vantagem de roubar um voto, que inclusive foi uma vantagem que a própria Sarah usou muito bem na temporada dela, se não me engano, né? Uhum. E assim, sobre o que você perguntou em relação ao Jeremy, a gente já pode começar a falar do CT aqui, né? Nós vemos muitas conversas acontecendo, nós vemos inclusive o júri, o Ed, né, o pessoal da Ed, infelizmente eu gostaria de ter ouvido, mas a gente não conseguiu ouvir. Eles estavam lá apontando, né, conforme eles começavam a conversar, os próprios jurados estavam meio que, olha, fulano tá falando com não sei quem, não sei o que lá, mas a gente não ouviu o que eles estavam falando, a gente só viu eles apontando o dedo enquanto a galera tava tendo conversa paralela no CT. E daí justamente acontece aquele impasse, né, que o Jeremy e a Sarah ficam no vou, aí o Jeremy usa a vantagem dele e depois a Sarah usa a vantagem dela também para poder roubar um voto. Eu particularmente acho que o melhor para a aliança dele seria que ele ficasse de fato. Eu acho que eles tinham uma vantagem e eles poderiam de fato ter feito uma jogada juntos se o Jeremy tivesse ficado. O Jeremy ter saído enfraqueceu muito, perderam uma chance muito grande, mas eu também pondero, poxa, será que eu ia confiar tanto assim de que eu ia ficar, que ia dar certo a jogada? Será que eu conseguiria ter essa certeza de que alguém usaria o ídolo, ou então que a Sarah usaria o Volt Steal? Porque o que eu senti também foi que o Jeremy não sabia que a Sarah tinha o Volt Steal. Então eu acho que o Jeremy fez meio que pensando, olha, eu não sei o plano, ele não sabia do plano, né? O plano que eu sei não parece que vai dar certo, então eu vou tirar o meu da reta logo de cara. Eu acho que sim, é uma estratégia super válida, né? Mas mesmo que o Jeremy conseguisse, por exemplo, chegar na final, se essa aliança foi pagongada e eles tiveram a impressão de que isso só aconteceu porque o Jeremy não confiou, muito provavelmente ele ia perder alguns votos também, né? E até o próprio júri, acho que alguém, se eu não me engano foi o Wendell, comentou que na hora que ele fez isso, que ele estava abandonando o barco, né? Talvez isso não tenha sido muito bem visto. Porém, é aquilo, né? Ele jogou safe, eu não vou criticar. Eu sempre sou da defesa de que se você tem uma vantagem, você pode usar e queimar à vontade. É melhor garantir do que ir com ela pra casa. É que pode acontecer muita coisa até o final da temporada. Mas se eu fosse jurado, o meu primeiro impulso naquele momento seria justamente o mesmo. Eu justamente pensaria, olha, tá perdendo meu voto porque abandonou a sua aliança sem nem tentar jogar. Porque o grande problema de algumas vantagens, nessa em específico, é de que você sai, teoricamente, sem jogar. A sua jogada é não jogar. Então você meio que
perde uma oportunidade de criar alguma coisa, de fazer alguma coisa diferente. Aham. Então, eu pensaria nesse sentido. É claro que ele poderia argumentar alguma coisa depois no CT final, o caminho que eles trilhassem depois também poderia influenciar, mas a princípio perderia pontos comigo, o Jeremy ter saído do CT. Comigo também. Eu acho que quando o pessoal... principalmente porque a gente do júri não sabe se ele realmente estava como alvo. Eu acho que isso é uma informação importante, né? Saber e talvez pudesse ser esclarecido mais tarde ou quando outras pessoas chegassem na Ed nessa edição em específico que tem essa twist. Então, talvez todo mundo concordasse que o Jeremy é o alvo da rodada, a jogada seja mais bem vista do que foi. E um outro ponto que eu acho interessante a gente citar de todas essas conversas paralelas foi algo que aconteceu justamente depois do rouba-voto. Na verdade, foi durante logo antes da Sarah usar o rouba-voto, a Sophie dá uma call, né, faz uma chamada e junta ali o F5 dela para falar assim, olha, vamos decidir o voto aqui, vamos decidir em quem votar. Eu acho que antes disso teve uma polêmica de que a Sarah não poderia usar a vantagem dela porque teve toda aquela palhaçada de você vai primeiro, eu vou primeiro, não sei se você lembra. E aí acabou que ela disse, não, eu tô pronta pra votar. E aí o Jeremy usa a dele, e aí depois a Sarah pega e usa. E aí muita gente falou que ela não poderia usar. Eu acho que tá precisando ter regras mais claras sobre isso também, né? Nos jogos, geralmente, o que acontece é que todas as vantagens são usadas primeiro e só depois é que começam a validar ou não os poderes, né? Eu acho que poderia seguir algo meio semelhante aqui, até para ter acho que teria um impacto maior, vantagens fakes ou coisa do tipo, se a regra fosse essa. E não jogar a Jeff diz que se é verdadeiro ou não, depois jogar outra, se quiser, aí tem mais tempo e assim vai. Sim, porque quando você tem a dúvida, quando você não sabe se é verdadeiro ou não, isso às vezes motiva a pessoa a fazer uma jogada diferente. Por exemplo, você usa o ídolo, o Jeff fala que é falso, você, que às vezes está na majoritária, fala, ufa, menos mal, não preciso jogar meu ídolo. Agora, se o Jeff não fala que é verdadeiro ou que é falso, você fica, ele jogou o ídolo. Pode ser verdadeiro, pode ser falso. Então eu vou jogar o meu por via das dúvidas, porque se for falso, beleza, mas se for verdadeiro, pode ser que me elimine. E eu só vou saber isso depois, né? Sim, e aí eu acho que deveria ser assim, né? Mas, enfim, também não faz tanta diferença assim, não. Eu só acho que eu concordo com quem tava reclamando de que, tipo, ela disse que não queria votar, que não queria usar, agora aguente, né? Isso aí. Falando de vantagens, né? A Sarah usou a vantagem, mesmo sendo contestada, e a Kim também usou o ídolo para salvar a Denise, né? Essas duas vantagens foram usadas ambas na Denise. Sarah roubou o voto da Denise e a Kim deu o ídolo de imunidade pra Denise. Uhum. Denise meio lendária, né? Que consegue fazer as pessoas darem vantagens pra ela, sabe-se lá por quê. Deve ser o social potente, né? Pode ser. Recapitulando os votos aqui, nós tivemos 5 votos no Tyson, que foi Ben, Sarah, Tony... Ben, Michelle, Nick, Sarah, Tony. Aí a gente teve 2 votos na Denise, que foram negados pelo ídolo, que foram da Sarah e da Sophie. E a gente teve 2 votos na Sophie, que foram da Kim e do Tyson. E pensando na forma com que aconteceu o CT, inclusive da Sophie chamando o grupinho de 5 pessoas ali, parece que não aconteceu o que a gente estava vendo que talvez fosse acontecer pelas cenas que a gente viu nesse conselho tribal, né? Eu imaginei que a Sophie e a Sarah votariam junto com esses 5, e na verdade elas votaram separadas na Denise, né? Eu acho que esse foi o grande ponto do episódio, assim, depois de que acabou de discussão, de que ninguém sabia como foram esses votos, na verdade, né? A gente não sabe por que a Michelle votou no Tyson, ninguém explicou, e aí também não tem entrevista pra gente saber o que aconteceu. Muita gente tá supondo que o Nick avisou, mas até hoje, acho que isso é um spoiler que a gente pode dar, ninguém sabe exatamente o motivo de como foi esse voto. Teve a teoria, como eu já falei, de que teve um revolt e ninguém quis falar, ou a produção não tinha tempo para colocar, mas enfim, assim, foi um caos mesmo o que aconteceu, e eu acho que a majoritária acabou
tirando o Tyson, também sem explicação exata do porquê que foi ele o alvo, né? Que se a gente for olhar, o Tony queria manter alvos perto, né? Por perto. O Jeremy também, mas, enfim, o Ben também queria, e a gente também não entendeu exatamente o motivo dele ser o alvo nessa votação. E também tem uma cena logo depois da leitura e da eliminação do Tyson que a Kim diz, né, que quase usou o ídolo nele. Uhum. Que na verdade faz a gente questionar, né, esses votos, porque a Kim e o Tyson votaram juntos na Sophie, só que daí ela usou o ídolo da Denise. A Denise teve o voto roubado pela Sarah. Ela teve o voto roubado pela Sarah. A Sarah votou tanto no Tyson quanto na Denise, verdade. Uhum, foi isso aí. Aí o pessoal falou que a Bad Cop, Sarah, votou em um. A Good Cop votou em outro. Verdade. Boa ponderação. E assim o Tyson ele se tornou o primeiro participante a ser mandado 2 vezes para Edge of Extinction. Lenda, né? Chris Underwood apenas sonha. Exatamente. E isso fez com que nós tivéssemos o primeiro episódio onde alguém nessa temporada que não deixou Fire Token pra ninguém. Não, tudo bem. Os Fire Tokens eu acho que foi uma coisa bem legal, porque ele saiu sem e a cena dele dando dedo mostrou a raiva que deve ser, né? A pessoa ser eliminada 2 vezes, algo meio Matt Redemption Island, e mesmo assim ter que continuar no jogo e tal. Sim. E isso gerou também uma outra cena que veio logo em seguida, que foi a questão da galera da Edge, né? Em vez de a gente ver o Tyson deixando o Fire Token para os outros, a gente viu a galera da Edge indo abraçar o Jeff, agradecerem a visita da família, né? Sim, eu acho que foi uma das cenas mais legais que teve, assim, de realmente ver essa proximidade que a gente às vezes não imagina que o Jeff tem com os jogadores. Talvez ele nem tenha, mas como são winners, né, provavelmente eles se sentem um pouco parte da família, do programa e tal, e da história do show. Então acho que foi uma cena bem legal, que quebrou um pouco o protocolo, mas já que tá tendo feira toda vez no CT, por que não, né, ter cenas assim? Poderia ser uma cena extra de um programa específico de Survivor, mas... Né? Pois é. Pô, a gente precisava ouvir o Tyson falando novamente como é ser eliminado. E falando no Tyson, ele era do seu time no draft, Danilo. Você quer deixar alguma palavra? Não, a lenda vai voltar novamente e vai de novo colocar meu time com 3 pessoas. Com a segunda ida do Tyson para Edge, o Danilo se torna o primeiro blindcaster a ter um participante do seu time no draft eliminado 2 vezes na mesma temporada. Sonha você que colocou Chris Underwood e não conseguiu esse feito. Eu tentei. A Bia, lembrando do nosso draft, a Bia não tem mais ninguém no time dela. Tadinha, meu Deus. Danilo volta a ter 2 participantes. Eu também tenho 2 participantes no meu draft, né? Eu sigo com o Tony e Ben, já não sei desde quando, tô só com eles 2. Desde que a Parvat saiu. O Danilo, você tem a Sophia Michele. Lendas. O Juan ainda tem a Kim. E o Rabone, o spoilado, tem o time inteiro. Isso são os fatos que ele tá spoilado, né? Acho engraçado que a Sophie e a Michelle foram as que eu escolhi por último e foram as que estão durando mais, né? É que esse nosso draft foi bem peculiar, né? Pegando cada um de uma tribo, né? Então... Acabou que limitou um pouco também, né? Tipo... E eu sabia que o Ita não tinha muitas chances, mas escolhi com o coração. Devia ter escolhido o Ben. Ou outra pessoa qualquer. Enfim. Mas eu acho sim que o Rabone vai ganhar, né? 4 pessoas no time dele. Se bem que, enfim, não vou comentar nada porque... O que faz o nosso draft tão peculiar é que você precisa de ter uma escolha certa. Se fosse igual, por exemplo, o top 5 lá da tribo falou, que você vai pontuando ao longo do episódio, às vezes é melhor você ter pessoas que tenham mais confessionários, que façam mais coisas acontecer do que ter o winner. Porque você ter o winner no A Tribo Falou, se não me engano, acho que te dá 20 ou 30 pontos. Às vezes você tem alguém que tem muito... A gente tem diminuído mais por causa dos spoilers. Então, e às vezes se você pega alguém que é mais good TV, que aparece mais, tem mais confessionários, que ganha mais prova, ao longo da temporada você ganha muito mais pontos e acaba sendo muito melhor pro seu draft do que ter necessariamente o winner da temporada. E é isso, né? Quem sabe a gente não muda isso nas próximas temporadas. Participar do top 5 também é estratégico. Isso aí, se você não conhece o Top 5, vá lá no site do Trivia Falou para você acompanhar. Fique ligado para participar da próxima temporada, se é que vai ter próxima temporada de Survivor, né? Provavelmente só 2021, mas
fica aí a dica. O A Tribo Falou sempre um site muito legal, que inclusive tem podcast. Eu acho que a gente nunca fez isso, Danilo, mas aproveite para fazer um jabá do podcast da Tribo Falou. Então, gente, a gente também tem um podcast lá. Geralmente a gente falava só sobre Australian Survival, mas com o pessoal do Telegram, que também tinha um podcast de Survival, queria comentar o Winners at Wars, já que é uma temporada comemorativa. A gente fez alguns podcasts, também teve problema no meio da temporada por causa do coronavírus e tal, mais por causa de mim, não por causa da Carol, mas a gente tá cobrindo também a temporada, a gente recebe um convidado toda semana, e quem quiser, só procurar lá na Tribo Falou, no grupo da Tribo Falou, enfim. Tem podcast aí pra vocês ouvirem à vontade. Tem muita gente que escuta os dois, e às vezes se atrapalha em qual que tá, então isso é legal. É bacana, né? Sempre foi o nosso intuito de fomentar a comunidade Survivor, não tem nenhuma rivalidade, embora eu tenha sido escorraçado do chat do Discord da Tribo Falou quando eu fui lá atrapalhar a gravação de vocês, mas... Eu nem vi, só vi depois. Não vamos ter Next Time, porque a gente já sabe o que acontece no Next Time. Muito obrigado a todos por participarem, por ouvirem. Escutem o podcast da Tribo Falou e até a próxima. Tchau! Você viu que a minha mãe, no meio do negócio, começou a bater aqui pra me chamar pra comer? Não sei se passou. Mas foi isso.